Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais um dia divulgando a palavra, semeando. Isso é muito importante, meu muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória seja sempre dada a nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. E começando hoje, queridos, como sempre, com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele tem a nos ensinar hoje, que é a seguinte: tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. A Bíblia não diz em lugar algum que sexo em si é pecado. O homem, com sua natureza pecaminosa, é que pegou algo que fora criado para ser um ato de amor pleno e glorioso entre um homem e uma mulher e fez dele algo vil, imundo e desprezível. A Bíblia é um dos livros deste mundo que mais fala explicitamente sobre sexo e o condena quando praticado fora dos laços do casamento. O fato de a imoralidade ser desenfreada em todo o país não o torna certo. O fato de alguns clérigos o tolerarem também não o torna certo. A palavra de Deus diz que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16:25. Pela lei judaica, o adultério era punido com a morte. E hoje, pela lei de Deus, isso também resulta em morte espiritual. Bom, queridos, hoje um assunto que sempre está aí na cabeça de todos, nas conversas de todos, sobre esse sexo desenfreado, o sexo feito somente por prazer, sem amor, sem respeito, as pessoas deixando de darem o valor merecido e se entregam aí ao sexo como se fosse uma coisa, tornando como realmente uma coisa barata, uma coisa suja, uma coisa vil, como o próprio Billy Graham descreve aqui. É uma pena, mas foquemos nossos pensamentos em Deus e fazemos as coisas perante a vontade de Deus, e sexo é uma delas, o respeito no casamento, a fidelidade, isso é coisa que eu não preciso nem comentar aqui. Então é isso, queridos. E para a nossa reflexão hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um versículo bem conhecido, falando sobre a eternidade ainda. É o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Bom, queridos, aqui, Evangelho de João, e aqui é Deus, aliás, é Jesus respondendo a pergunta que até uma conversa dele com Nicodemos, no meio da conversa surge vários assuntos, e esse é um dos assuntos que Jesus está respondendo, Então, e aqui, como falei ontem, anteontem, em outras palavras, aqui é Jesus mesmo nos ensinando, ou seja, Deus tem um amor profundo por todos nós, Ele nos ama sem qualquer condição, e Ele quer que todos sejamos salvos e que todos estejamos na eternidade. E para isso, o que nós temos que fazer? Temos que crer em Jesus, temos que crer no Filho de Deus, que Ele esteve conosco aqui, que Ele passou por tudo que passou, que Ele nos salvou, nos redimiu dos pecados e nos deu a vida eterna. Então, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vou repetir isso aqui sempre, para que isso entre na nossa cabeça, para que a gente não queira desviar do caminho, achando que há outro tipo de salvação, que há um outro Salvador. Não há. É Jesus que é o nosso Salvador, que a gente creia nisso, que a gente viva essa verdade, e daí sim nós encontraremos a eternidade. E como diz aqui o texto, o versículo, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou grandemente, amou de uma forma assim esplêndida, e Ele continua amando, porque Deus não muda. Então Deus continua amando o mundo da mesma maneira,
por pior que esse mundo esteja, que fugiu completamente do propósito de Deus quando criou o mundo, né? Quando colocou Adão, quando colocou a Eva, ali já desviou do propósito de Deus, mas Deus continua nos amando e Ele quer que sejamos salvos, Ele quer que a gente aprenda, que a gente creia, que a gente viva os ensinamentos dEle e que a gente alcance a salvação e que a gente vá morar, né, e na eternidade ao lado das pessoas queridas. Então, queridos, pense nisso, né? Reflita sobre isso hoje, sobre essa maneira, sobre esse amor de Deus, que Ele continua nos amando, Ele sempre nos amará e Ele quer que sejamos salvos, Ele quer ver você, quer ver a mim juntos ali na eternidade. Agora, a minha pergunta é essa: você quer isso para você? Você acredita nisso? Você quer viver na eternidade ao lado das suas pessoas, da sua família, das pessoas queridas, né? Ao lado de Deus, ao lado de Jesus? Você quer isso para você, queridos? Né? Pense bem, reflita. E se você quer isso, que eu acredito, é claro que você queira, o que você está fazendo para alcançar isso? Né? Então mude o que tem que ser mudado, faça o que tem que ser feito, mas foque nisso, né? Foque na eternidade, tá bom, queridos? Né? Eu, ultimamente, né, de uns anos para cá, né, eu penso muito nisso, eu penso muito na vida realmente plena, na vida realmente serena, né, na vida na eternidade. E eu quero, é claro, e sei, né, eu tenho que confiar nisso, eu tenho que ter essa certeza. Eu sei que eu estarei lá, eu sei que eu estarei lá. Eu quero que você tenha essa certeza também. E que a gente viva cada dia de hoje como se fosse o último, né? A gente não sabe quando será, a gente não sabe quando Jesus voltará. Ele voltará de repente, pode ser hoje, pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 50 anos, mas Ele vai voltar, né? E você, né, tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado para que a gente passe nessa prova, para que a gente passe no julgamento. Eu costumo dizer isso, que esse mundo aqui é uma escola, estamos aqui temporariamente aprendendo, é uma escola. Deus nos deu o manual de vida, Deus nos deu Jesus para nos ensinar, para mostrar o caminho certo, e no final teremos uma sabatina, teremos uma prova. Seremos aprovados ou reprovados. Ali não há recuperação, não há segunda época, como dizia no meu tempo de ginásio. Não há segunda época, não há recuperação. Ou seremos aprovados ou seremos reprovados. Eu quero ser aprovado e tenho certeza que você também quer ser aprovado. Então, a reflexão é essa. Você quer a vida eterna? Você quer ser aprovado e viver na eternidade? Pense bem, tá bom, queridos? Pense bem. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento. Que a nossa vida seja rodeada de coisas boas, seja rodeada de bênçãos, dos propósitos de Deus, da proteção de Deus, e que tenhamos Deus cada vez maior em nosso coração e que o Espírito Santo cada vez mais se manifeste dentro de todos nós, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, se Deus permitir, estarei de novo aqui e será um prazer ter você comigo aqui, tá ok? A oração para a gente encerrar de hoje é a seguinte: oração do dia. Pai, tudo ao meu redor faz parecer tão sedutor transgredir as tuas leis. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em Jesus. Amém. Bom, queridos, muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.